Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Admilson e vou falar sobre plano cartesiano. O plano cartesiano foi idealizado pelo filósofo, matemático e físico René Descartes, também chamado de Renatus Cartesius, por isso o nome cartesiano. Ele é constituído por dois eixos, um na vertical e outro na horizontal, dois eixos perpendiculares. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, também eixo X, e o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas ou eixo Y. Esses dois eixos são perpendiculares, ou seja, formam entre si um ângulo reto. Aqui está o símbolo do ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E também esses dois eixos dividem o plano em quatro regiões chamadas de quadrantes. E essas quatro regiões são numeradas da seguinte forma: o lado superior esquerdo, ou melhor, o lado superior direito é chamado de primeiro quadrante e seguindo no sentido anti-horário, que é o sentido contrário ao sentido dos ponteiros do relógio, a gente tem o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. O ponto onde os dois eixos se encontram é representado pela letra O e é chamado de origem. Bom, cada ponto no plano cartesiano pode ser representado por um par de números que a gente vai chamar de par ordenado. Então a gente tem aqui um sistema cartesiano e aqui a gente tem vários pontos representados nesse sistema cartesiano. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, o ponto F, o ponto G e o ponto H. Então esses pontos foram representados aí como exemplo para a gente entender como que funciona a localização de pontos num sistema de coordenadas cartesianas. Então, o ponto A, por exemplo, tem coordenadas 3 e 1. O primeiro elemento do par ordenado é a abscissa e o segundo elemento é a ordenada. Sempre nessa ordem, o primeiro abscissa, o segundo ordenada. Por isso chamado de par ordenado. Tá? E por que o ponto A tem abscissa 3? Observem que o ponto A, se você pegar o ponto A e projetar no eixo X, você vai projetar na abscissa 3. Lembrando que o eixo X ele é numerado da seguinte forma: do lado direito a gente tem os números, as abscissas positivas, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? A reta ela é infinita para a direita, também infinita para a esquerda. Do lado esquerdo a gente tem as abscissas negativas, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. No eixo Y, da mesma forma, para cima a gente tem as ordenadas positivas e para baixo as ordenadas negativas. Então o ponto A ele tem abscissa 3 e ordenada 1. Portanto, o par ordenado que representa a localização do ponto A é 3 e 1, porque se você projetar o ponto A no eixo X, ele vai ser projetado no 3, se você projetar no eixo Y, ele vai ser projetado no 1, portanto, as coordenadas são 3 e 1. 3 é a abscissa e 1 é a ordenada. O ponto B tem abscissa 1 e ordenada 0. Tá? A abscissa 1 porque ele está se você projetar ele no eixo X, a projeção dele vai ser o próprio ponto, né? Ele está no eixo X na abscissa 1. E a ordenada é 0 porque está sobre o eixo X. E funciona da seguinte forma: os pontos que estão acima do eixo X têm ordenada positiva e os pontos que estão abaixo do eixo X têm ordenada negativa. E os pontos que estão sobre o eixo X terão ordenada 0. Então, todo ponto que estiver sobre o eixo X vai ter ordenada 0. É o caso do ponto B e do ponto E, que vai ter ordenada 0 também. Tá? O ponto C tem a abscissa menos 2 e ordenada 3. Então, observem aqui o ponto C, a projeção dele no eixo X é menos 2, no eixo Y é 3, portanto, a abscissa menos 2 e ordenada 3. O ponto D tem ordenada 0 aliás, abscissa 0 e ordenada 1. Isso porque o ponto D está localizado no eixo Y. Todo ponto que está sobre o eixo Y possui
abscissa zero. Por quê? Porque as abscissas são positivas à direita e negativas à esquerda. Então, o que está no centro, né, não está nem à direita nem à esquerda, está no zero. Então, o ponto D ele tem abscissa zero. A ordenada é 1, porque ele está na altura da ordenada 1 do eixo Y, certo? Vamos para o ponto E. O ponto E ele tem ordenada, aliás, abscissa menos 1 e ordenada 0. Então está aqui o ponto E, eu já tinha falado dele anteriormente. A ordenada é 0 porque ele está sobre o eixo x. Então todo ponto que está sobre o eixo x, a ordenada é 0. Todo ponto que está sobre o eixo y, a abscissa é 0. Então o ponto E tem abscissa menos 1 e ordenada 0. O ponto F, observe que o ponto F ele está entre as duas abscissas, entre a 0, a 1 e a 0, né? Exatamente no meio. Por isso, o valor da abscissa do ponto F é 1 meio, né? Ou na forma decimal seria 0,5, né? A metade de um inteiro. Então, ele está exatamente no meio entre o 0 e o 1. Então, por isso é representada por 1 meio. E a abscissa e a ordenada é menos 2, porque ela está na altura da ordenada menos 2 aqui no eixo y, certo? O ponto G tem a abscissa 0 e a ordenada menos 1. A abscissa 0 porque o ponto G está sobre o eixo y. Todo ponto que está no eixo y, a abscissa é 0. E a ordenada menos 1. E o ponto H é o ponto que está no centro do sistema cartesiano, está exatamente no ponto onde os dois eixos se encontram. Né? Por isso, a abscissa é 0 e também a ordenada é 0, porque o ponto H está sobre o eixo x e também está sobre o eixo y. Né? Como todo ponto que está sobre o eixo x, a ordenada é 0 e todo ponto que está sobre o eixo y, a abscissa é 0, então, como o ponto H está sobre os dois eixos, então as duas coordenadas são nulas, certo? Então é isso aí. A gente viu como o que é um sistema cartesiano e como representar pontos num sistema cartesiano, como identificar as coordenadas de pontos num sistema cartesiano. Tá? Um abraço para vocês, até a próxima.